amigos do canal Podcast Negócio TI Direito. Estamos aqui novamente para falar sobre um tema extremamente utilizado no dia a dia das organizações, mas sempre deixado de segundo plano, né? Que se chama negociação. Eu adoro negociar, adoro o tema, adoro ensinar negociação, adoro olhar para contratos de tecnologia e espremer cláusulas para entender como elas surgem, quais são os interesses, quais são os objetivos e ver como é que os dois lados, né, o contratante e o contratado, chegam à relação ganha-ganha, que é a que eu sempre defendo nas negociações, né? Apesar de que muitas vezes só um lado quer vencer, infelizmente. Mas eu queria chamar hoje para vocês aqui um bate-papo sobre a tal RFP. Para quem não sabe o que é RFP, ela é um documento formal, uma solicitação escrita que o contratante envia para vários fornecedores, que descreve ali informações sobre como a organização quer comprar, quais os produtos e serviços que ela deseja, né? E nesse documento se estabelece normalmente requisitos específicos, muito carregado de requisitos técnicos, que os fornecedores precisam ter em mente para responder essa oferta, e descreve como que a empresa vai analisar e premiar as propostas recebidas. Tem inúmeras boas técnicas e metodologias para sua construção. Aliás, muitos negociadores de tecnologia, até hoje, né, ainda se orgulham de construir um processo tão sólido de avaliação que eu vejo muitas vezes durante a execução do contrato, um fornecedor muitas vezes pedindo falência ou pedindo a rescisão do contrato de forma unilateral por conta de um estrangulamento financeiro que foi imposto lá na RFP. Às vezes eu me pergunto se o objetivo da RFP era este ou não. Quanto maior o contratante numa RFP, maior o poder, obviamente, de impor regras e condições aos seus fornecedores, fazendo com que se rendam à sua marca ou à sua força econômica. Acontece que a experiência de ver e participar, de ver tantos cases de insucessos e ver milhões de reais ou dólares sendo jogado fora pelas organizações, me trouxe uma nova reflexão. E comecei a pensar se a RFP realmente é recomendável nos tempos atuais para fazer uma contratação de uma solução ou de um produto de tecnologia. Normalmente a RFP, o objetivo dela é estrangular o fornecedor, tirar a melhor proposta ou o menor preço. E a formalização, ela busca o quê? Ela busca embretar os fornecedores para acelerar prazos, modelos de ofertas, né? As equipes que analisam a RFPs dentro dos contratantes se tornam julgadores, inclusive, né, árbitros de esforços dos fornecedores, numa forma, inclusive, de garantir ganhos subjetivos de poder, né, na sua essência de ser um comprador, um negociador. Algumas empresas até pagam bônus para os seus compradores, né, por estes ganhos adicionais que se obtém. Então, eu não sei realmente qual é o objetivo da empresa, às vezes, se é obter benefícios e ter o melhor serviço ou se é estrangular e ter o melhor preço, né, de um fornecedor. Em tese, né, o contratante sempre reforça as suas regras, né, usa compliance como muitas vezes desculpa para forçar as coisas a acontecerem do seu modo, né? E o engraçado é que antes de sair a RFP, todas as conversas entre a empresa que contrata e os fornecedores, a palavra que eu mais ouço é confiança. É irônico isso, né? Porque na RFP o que se estabelece é desconfiança e não confiança, é exatamente o contrário. Então, temos um modelo de fluxo de processo para contratar, principalmente nas grandes organizações, que torna, às vezes, até o comprador ou o vendedor vítimas de um modelo. Parece, assim, um monte de bovino indo para o matadouro, né? Ou seja, o mais importante aqui é seguir o processo, não é o resultado que a corporação quer, né? É a síndrome de Gabriela, né? Sempre foi assim, vou seguir assim, até porque eu não quero me incomodar com a minha área de compliance, então eu faço desse jeito. Então, a gente começa a olhar o lado do fornecedor também, e aí a gente começa a ver que às vezes ele se sujeita a mudar o seu produto, o seu serviço, naquilo que ele faz de melhor para atender um requisito técnico de um contratante. Aí sabe o que acontece no final? O contratante tem um péssimo serviço, porque aquele ajuste para atender um determinado requisito simplesmente
tornou deficiente o serviço ou produto do fornecedor. Mas o negociador se sente feliz. É quase como um carrasco lidando com a sua vítima num cadafalso nesse momento, né? Então, eu chego à conclusão aqui, para contrapor ao modelo de RFP, as 5 situações que acabam dificultando muitas vezes o atingimento dos objetivos, tanto do contratante quanto do contratado, e que torna impossível a relação de ganha-ganha hoje, que se pleiteia muito, se ensina muito nas aulas de negociação, inclusive aquele método que eu defendo, que é o método de negociação de Harvard, né? Então, pense na seguinte situação, vou falar 5 aqui. Qual é a primeira? Uma RFP, ela traz solução em vez de um pedido para ajudar a resolver um problema. Em geral, as RFPs ditam as soluções para os fornecedores em vez de envolvê-los para resolver o seu problema. É como se o contratante fosse tão sábio e especialista que ele não precisasse dividir o problema, inclusive como se não o tivesse. Então chega a ser antagônico esta relação de comportamento do que está escrito no RFP com as equipes do cliente no dia a dia. Segunda situação, a RFP, ela elimina a especialização de um fornecedor. Uma RFP geralmente pede aos fornecedores que encaixem a sua solução em uma embalagem já pré-determinada, hermeticamente fechada. Isso tende a eliminar a experiência acumulada dos próprios fornecedores em torno do seu produto e provavelmente isso não vai levar a melhores preços, mas a ajustes que os fornecedores serão obrigados a fazer que vão desvirtuar o melhor conhecimento dos parceiros de negócio para atender o desejo do contratante, que às vezes, sinceramente, tem diversos interesses, né? Muito diferente do próprio negócio do que ele faz parte. Então, tem o interesse da pessoa negociadora e tem o interesse do negócio. Terceira situação. As RFPs são geralmente tendenciosas. As RFPs são frequentemente escritas para favorecerem um fornecedor específico já conhecido, tornando um tanto tendencioso o processo e não levando realmente à transparência no processo de tomada de decisão. O tempo para se fundamentar uma RFP realmente isenta é pelo menos 3 vezes maior do que copiar um modelo pronto vindo de requisitos de um fornecedor. Então, qual vai ser a escolha natural da maior parte dos contratantes? Vai copiar a RFP e vai colocar no mercado. Então, a pergunta que resta é por que então fazer uma RFP se o conteúdo dessa já definiu a escolha? Será que quem está enganando quem aqui na RFP? Quais são os critérios que foram utilizados para escrever algo que representa uma tendência e, inclusive, evidencia que não houve compliance na escolha? Aliás, a área de compliance das empresas sabe disso? Fez alguma coisa? É interessante, né, essa abordagem. As RFPs geram uma sensação falsa de parceria. As RFPs tendem a eliminar a capacidade de um cliente, de um fornecedor, de realmente sentarem juntos e se associarem para resolver um problema ou desenvolver uma oportunidade. Se a RFP posterior for o modelo de selar parceria, que valia antes, quando não havia dinheiro envolvido, tudo era somente esforço e risco de todos, né? Talvez o processo seja uma falsa ilusão de parceria. O contratante vende uma ilusão para os seus fornecedores para eles se matarem para entregar algo que depois ele abre uma RFP. E o vencedor não vai ser quem trabalhou para criar a RFP. Pode ser um novo fornecedor que ganhou de bandeja os requisitos prontos, trabalhados por outro, né? Que não precisou ralar para chegar à solução do problema real. E é quase uma bola nas costas de quem trabalhou na construção, né, da solução do problema. Eu acho que vocês já viram isso muitas vezes, né? Será que nessa negociação lá no início foi usada a palavra confiança de novo? Novamente a minha ironia aqui, tá? E por último, uma quinta situação que eu vejo que as RFPs eliminam a inovação. O processo de uma RFP, por ser hermeticamente quadrado, fechado e controlado por alguém de compliance, né, tende a eliminar a criatividade e as melhores práticas de discussão de problemas e construção dessas soluções para novos paradigmas das organizações. Querem ver um exemplo? Por que tantas organizações pensam hoje em inovação aberta, trazendo startups para a sua proximidade? Por que não se faz RFP para contratar startups, então? Se alguém quiser desmerecer o que eu estou dizendo aqui, vocês já viram RFP para contratar startup? Não. Por quê? Porque são pensamentos inteiramente distintos,
com objetivos e interesses completamente antagônicos, né? Tu não vai engessar uma startup simplesmente e tu deixa voar. A startup não tem legado. Então, os resultados que se espera de uma startup são muito maiores do que o jeito de fazer o processo, né? Por quê? Ou porque tem muito dinheiro envolvido, ou porque o modelo mental é aberto, colaborativo e inovador. Então, de inovador não tem nada numa RFP. Tem cópias de modelos para embretar fornecedores. Então, em teoria, na maioria dos casos, fornecedores que alcançam determinada maturidade de negociação, eles começam a abandonar a participação em RFPs. Por dois motivos principais. O primeiro é o fornecedor ele não quer mais participar porque a RFP elimina essa capacidade de sentar e conversar com o cliente. A relação se torna muito formal. E o formalismo cria um Big Brother sobre os próprios negociadores do cliente, por hipótese. Né? Na dúvida e com medo de sair da estrada ou de perder o emprego, o que o comprador ou negociador do cliente faz? Ele diz assim, eu vou seguir o processo, vou falar só com grandes players, por quê? Porque daí eu não me arrisco, eu não preciso inovar, eu continuo sempre fazendo o que eu sempre fiz e até, quem sabe, ganho uma promoção, né? Se eu estrangular bastante fornecedor. Será que era exatamente isso que o negócio queria? É engraçado isso, né? Porque os grandes players de tecnologia adoram esse modelo das FPs. Sabe por quê? Porque para quem só sabe usar martelo, todo problema é um prego. É uma ironia, tá? Bons entendedores entenderão o que eu quero dizer. Os compradores dizem, não, mas eu não tenho tempo de discutir estratégia. A área de tecnologia diz, não, eu estou muito atarefado, eu não posso me dispor a explicitar meus desafios aí. No board, inclusive, da alta gestão, normalmente não tem ninguém de tecnologia que traduza os problemas do dia a dia, de otimização de processos, de transformação digital para novos modelos de contratação. Então fica difícil, né, para uma organização falar sobre a sua estratégia de aquisição dizendo que não tem tempo. Na verdade, não é que não tenha tempo, falta prioridade. É mais fácil estrangular o seu fornecedor e a todo momento trocar de fornecedor do que parar para pensar. Novamente, né? Os grandes players adoram isso. E será que quando tu compra de um grande player, tu realmente está fazendo a melhor ou a menor compra com o menor preço? Vocês querem saber qual é a minha opinião? Duvido. Duvido, duvido e duvido. Então, a segunda razão porque os fornecedores de tecnologia desistem de participar é que o documento ele impõe uma solução e que obriga o fornecedor a sabotar, inclusive, o seu próprio modelo de negócio. Então, as empresas não querem participar. Seria a mesma coisa que eu ir numa concessionária da Ferrari e dizer assim, eu quero comprar um Honda. Sim, mas tu está numa concessionária da Ferrari, como é que tu vai comprar um Honda? Eu posso até tentar fazer com que tu acredite que uma Ferrari é um Honda, mas no final não vai dar certo. Então, nem tudo é uma questão de adaptação, pode ser de princípios. Tem uma solução de contorno para isso? Tem. Minha solução super simples, bem pensando fora da caixa. Quais são as organizações que o cliente admira? Lista elas. Segundo lugar, vai lá, visita essa organização e descobre como é que elas funcionam, o que elas usam para resolver os seus problemas de tecnologia. Terceiro, descobre quem são os fornecedores dela, como é que esses caras resolvem os problemas. E por último, escolhe 2 ou 3 e vai almoçar com eles, esses fornecedores. Explica o teu problema para eles e vê se eles vão conseguir te ajudar. Até para um bom casamento, pressupõe-se um bom namoro. Experimenta isso, avalie os resultados. Suspeito que vocês vão economizar horas incontáveis no processo de negociação, vão salvar empregos, economizarão muito dinheiro para a sua organização, terão um produto ou um serviço muito mais alinhado com seus problemas e provavelmente vão conseguir um ótimo parceiro de negócios e não um fornecedor, porque aqui tem uma diferença abissal. Pessoal, tempo de mudar está passando. Pensar fora do modelo de manada faz bem ao bolso. Bons negócios a todos e até o próximo podcast de Negócios, TI e Direito. Um abraço. Tchau, tchau.